Shalom, querido e amado aluno, aluna, você que está aqui comigo hoje. Nós ainda estamos estudando sobre a questão da pedagogia bíblica. E eu quero começar a aula de hoje falando sobre a frutificação do professor da Bíblia, o mestre bíblico. Eu quero ler aqui com vocês o livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 9 e versículo 10. Estou aqui com a Bíblia na mão. Por esse motivo também nós, desde o momento em que soubemos desse fato, igualmente não deixamos de orar por vós e de suplicar que sejais cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E tudo isso com o propósito de que possais viver de modo digno do Senhor, agradando-lhe plenamente, frutificando em toda a boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. O versículo 11 diz: sendo fortalecido com todo o poder, segundo a maravilhosa força da sua glória, para que, com alegria, tenhais absoluta consciência e firmeza de ânimo, dando graças ao Deus Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Então, o mestre bíblico, professor das Escrituras, ele precisa ser alguém frutífero. E nós temos aqui um padrão dessa frutificabilidade, ou seja, dessa frutificação desse servo. E a oração, como Paulo está dizendo aqui, é que ele tem orado por essa igreja, a igreja lá da cidade de Colossos, orado por esses irmãos, para que eles sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. E que plenitude de conhecimento é esse? O conhecimento pleno, ele traz aqui um padrão desse conhecimento pleno. Primeiramente, é que se conheça a vontade de Deus, que se conheça o querer de Deus, que saiba exatamente pelas Escrituras o que é que Deus quer. Um conhecimento, ele não é conhecimento enquanto ele é apenas uma mera teoria. Você está aqui conosco fazendo esse curso, já vai fazer há 2 anos. Mas, eu fiz um curso de teologia ali com o pastor Francisco, foi um curso abençoado. Eu aprendi muita coisa. O que é que vai provar que você aprendeu e que você não aprendeu? A prova desse aprendizado e aonde o composto teórico se torna conhecimento é mediante as experiências. A gente não prova conhecimento enquanto a gente não desenvolve, enquanto a gente não põe aquilo em ação, em prática, porque o conhecimento que não se pratica é mera teoria. Digamos que eu pegasse alguém que conhecesse todos os trâmites legais aí de como dirigir um carro, conhecesse a legislação do trânsito, sabesse como passar marcha, como pisa no acelerador, como acende farol e até mesmo como se comporta ali no volante. Mas essa pessoa chega para você e diga: olha, eu sei tudo isso como funciona, eu já li o Código de Trânsito Brasileiro, mas eu nunca dirigi. Você aceitaria aí uma viagem com essa pessoa dirigindo o carro, sendo que ela nunca dirigiu? Com certeza você pode até dizer que aceitaria. E aí eu te chamaria de louco, de louca, porque você não estaria agindo de forma correta. Ele tem os compostos teóricos, mas ele não tem a experiência. Não tem a prática, aquilo não foi praticado. O que é que eu quero dizer com você? Que a frutificação do mestre bíblico, ela precisa passar pelo conhecimento pleno. O que é um conhecimento pleno? Aquele que tenha a teoria, mas ele também agora tem as experiências. Ou seja, tudo aquilo que eu aprendo em relação a Deus, eu preciso ter a teoria, mas eu preciso também ter a experiência. Qual o padrão do ensino de Jesus? Olha o que Jesus fazia. Jesus ia lá e fazia. Os discípulos perguntavam o que era aquilo e como fazer. Jesus explicava o que era aquilo e depois mandava eles fazer. Isso está lá bem claro no livro de Lucas capítulo 10, está bem claro no livro de Mateus capítulo 10, onde Jesus envia
pessoas a fazer a obra de Deus da forma como ele estava fazendo. E mesmo assim, Jesus mandando essas pessoas fazerem, depois teve muita dúvida sobre aquilo que eles haviam feito, e Jesus explicava para eles o porquê, né? Perguntaram a Jesus, Mateus 17, por que nós não expulsamos esse demônio? Jesus deixou bem claro, esse tipo de demônio sai com jejum e oração. Então é preciso, além de ser enviado, vocês estarem ali em jejum e em oração, porque tem castas de demônio que só saem assim. É necessário treinamento, mas esse treinamento ele é teórico, mas ele também precisa ser prático. Então, conhecimento que não se pratica não é conhecimento. O conhecimento, primeiramente, ele precisa ser um conhecimento pleno. Mas, além de ter esse conhecimento teórico e prático, entre a questão do conhecimento teórico e conhecimento prático, diz aqui que eu preciso usar de sabedoria e entendimento espiritual para fazer essa transição, porque tem horas que você conhece as escrituras, tem muita gente que sabe a Bíblia e sabe muito as escrituras, só que ela usa de forma errada, então não é um conhecimento pleno. Eu não posso pegar o conhecimento que eu tenho das escrituras para bater nas pessoas que não têm o conhecimento, para oprimir as pessoas que não têm o conhecimento. Isso não é plenitude, isso aí é soberba, isso é orgulho. Então o conhecimento ele precisa ter sabedoria para aplicação. Tem muita gente aplicando a Bíblia de forma errada, usando como vara de bater nas pessoas, usando as escrituras para o seu bel prazer, usando as escrituras para se sobressair em relação àqueles que não têm tal conhecimento. Então isso está errado. É preciso ter sabedoria para poder aplicar aquilo que se conhece. Ainda diz o seguinte: tudo isso com o propósito de que possais viver de modo digno do Senhor. Que coisa linda, né? Aprender as escrituras, ter o conhecimento da vontade de Deus, ter sabedoria para aplicar aquilo que eu aprendi, tudo isso com um propósito. Qual o propósito? Que eu seja digno do Senhor Jesus Cristo, que eu seja digno de usar o nome de Jesus, que eu seja digno de ser chamado de cristão, que seja digno desse testemunho, ou seja, que o meu testemunho de vida seja um exemplo de frutificação para as pessoas que ali estão à minha volta, que estarão aprendendo comigo. Então, qual o fundamento que eu vou usar as escrituras? Estou fazendo esse curso para quê? É para me encher de vanglória, porque eu conheço mais do que as pessoas que não fizeram? Ou para conhecer a vontade de Deus e assim poder aplicar essa vontade, não só na minha vida, mas ajudar pessoas também a aplicar essa vontade de Deus na vida dela? Uma pergunta que fica aí com o amado aluno, com a amada aluna que está assistindo esse vídeo nesse momento. O crescimento espiritual está ligado ao conhecimento da palavra de Deus, pois é na palavra que sua vontade é revelada. Ou seja, é imprescindível que esse conhecimento seja um conhecimento voltado para a palavra de Deus. É necessário conhecer as Escrituras para entender a vontade do Senhor. Está lá no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 17. Eu preciso conhecer a palavra de Deus. É ela que me dá o norte para a minha vida e o norte para a vida das pessoas. Nós estudamos ali na disciplina aconselhamento psicoteológico, nós ouvimos muito falar sobre a questão do aconselhamento noutético, que é a forma de você abordar alguém ali para aconselhar esta pessoa que está ali desviada das escrituras por ignorância, de você chamar esta pessoa e apresentar a ela o que Deus diz, a vontade de Deus para a vida dela, para que ela possa avaliar a vontade de Deus segundo as ações que ela está cometendo e assim ela tomar uma decisão, como nós vimos aqui nessa disciplina, que quando a pessoa recebe a palavra de Deus, ela toma duas decisões: ou ela rejeita a palavra de Deus e vai embora, se levanta contra, ou ela aceita a palavra de Deus e se submete à vontade de Deus. Mas ela precisa conhecer a palavra de Deus. Como ouvirão se não há quem pregue? Então é necessário que esta palavra seja ensinada e que essa vontade de Deus, expressa pela palavra de Deus, seja entendida pelas pessoas. Aqui o apóstolo Paulo não está falando de entendimento no que tange inteligência, conhecimentos humanos, mas o entendimento espiritual que é da vontade do Senhor. Esse conhecimento
essa vontade de Deus revelada nas Escrituras será conhecida pelo aluno, pelo mestre, por todos nós, e nós, através desse entendimento, passamos a ter experiências com Deus que nos leva ao conhecimento, porque só conhecemos aquilo que praticamos de fato e de verdade. É como, por exemplo, se eu disser a você, olha o gosto do kiwi. Pastor, kiwi é bom? Você só vai saber se kiwi é bom de verdade quando você experimentar o kiwi. Então nós só saberemos a perfeita e agradável vontade de Deus quando nós experimentarmos essa vontade através das nossas experiências com Deus. Então, à medida que nós vamos nos mergulhando no conhecimento de Deus e obedecendo aquilo que nós estamos aprendendo, você teve agora uma disciplina aí, que foi sobre fidelidade cristã. Na verdade, eu chamaria dessa disciplina, na verdade, você pegou aí sobre finanças bíblicas. Então, você teve uma disciplina sobre finanças bíblicas, questão de dízimos e ofertas. Mas como é que você vai aprender? Ah, eu li. Não, você não aprendeu porque você leu. Você só aprende se você praticou. A partir do momento que eu peguei aquele conhecimento, se eu tornei ele válido na minha vida, se eu validei o conhecimento através da prática, aí é sinal de que eu aprendi. Mas se eu não validei em relação à prática, então é sinal de que eu não aprendi coisa nenhuma. Eu só li. Então, a gente pode ler tudo, mas a gente precisa reter esse conhecimento. Como é que eu vou reter esse conhecimento? Praticando aquilo que eu estou aprendendo. Então não adianta nada a gente passar por aulas e mais aulas se a gente não vai praticar aquilo que a gente aprendeu, que a gente leu, que a gente entendeu. Então o conhecimento, na verdade, ele se torna frutífero quando eu leio, interpreto, entendo e aí eu pratico, tenho as experiências com aquilo ali. Depois eu inovo, ou seja, eu evoluo aquilo que eu já aprendi para um novo patamar de entendimento. É sinal de que eu estou no caminho certo aí do aprendizado. E a gente precisa passar por isso. O professor da Bíblia é alguém que leu, compreendeu, praticou, teve experiências ali com aquilo que ele está ensinando, inovou, criou práticas de ensino com aquilo ali que ele aprendeu, ele inovou e ele passou adiante para outras pessoas também possam ter esse acesso. E à medida que nós fazemos essa linha de pensamento, aí então a gente está no caminho certo do aprendizado, tanto eu como mestre, ou você aí como aluno. Se eu entender as Escrituras, mas eu na hora de passar as Escrituras, eu não pratiquei as Escrituras, eu vou falar sobre dízimos e ofertas, mas eu em si mesmo não dizimo e não oferto, então este ensino não é validado, não tem moral nenhuma. No conceito secular, o professor que ensina, ele não precisa praticar, mas no conceito bíblico é diferente. Um professor pode falar de ética na universidade e ele não tem ética coisa nenhuma. Mas aqui, o professor que fala de ética, ele tem que ser ético. Um professor pode falar sobre fidelidade lá, sobre princípio moral, sobre aliança lá no mundo secular, e ele não tem nada a ver com aquilo ali, porque ele está apenas ministrando uma aula. Mas aqui não, aqui é diferente. O professor que falar sobre ética aqui, sobre moralidade, na aula, ele precisa ser alguém ético, moralmente correto e que ande de acordo com os moldes da palavra de Deus. Um professor que vai falar lá sobre questão de família, de casamento, ele não precisa nem ser casado, não precisa nem ter família, ele está simplesmente dando uma aula. Mas o professor que vem aqui para falar sobre, professor bíblico, né? Pedagogia cristã, para falar sobre casamento, sobre família, ele precisa ser alguém que tenha essas experiências, porque é a experiência no contexto divino que vai contar, acima dos compostos teóricos. Nada adianta a gente falar de uma coisa que a gente não vive. Então, falar o que não vive no contexto cristão é hipocrisia. Então, eu preciso falar daquilo que eu estou vivendo e ensinar aquilo que faz parte das nossas experiências com Deus. Então, o mestre bíblico, ele precisa ser alguém frutífero, ou seja, alguém que frutificou, alguém que teve raiz, que cresceu e ramificou e frutificou, porque são os frutos dele que vai falar por ele. Olha, eu vou falar sobre liderança de igreja se eu nunca liderei uma igreja. Eu vou explicar a você aqui sobre a questão de administração eclesiástica se eu nunca estive na frente de uma igreja. Eu vou falar aqui com você
sobre questão de língua portuguesa se eu nem conheço a gramática, se eu nunca ensinei, nunca tive acesso? Como é que eu vou falar aqui com você sobre gestão pessoal se a minha vida pessoal é bagunçada? Então, é necessário ter esse composto de frutificação no professor, porque o mestre bíblico, ele é alguém frutífero. Amém? Então, frutífero é aquele que leu, ouviu, entendeu, se submeteu àquilo ali, praticou, tendo ali suas experiências, depois inovou aquilo que ele já aprendeu e agora então ele está livre para passar adiante, para ensinar. Amém? Um beijo no coração e até a próxima aula.